Então, boa noite a todos, dando continuidade ao tema de hidroterapia. Todo mundo bem? Tranquilos? E aí falando para quem está no ao vivo, quem está no gravado, quem tem aula atrasada, pegue pé para vir no presencial com o curso completo. Tá certo, gente? O curso na parte presencial, a intenção não é aula, é prática. Então a gente não vai ver teoria, a gente vai ver muita mão na massa. E para quem está no gravado e não vem no presencial, é importante também que conclua todo mundo junto no dia 25 de setembro. A aula vai ficar disponível até 31 de dezembro, né? Mas é bom a gente poder concluir todo mundo junto e depois faz o processo de revisar, de tomar anotações melhores e tudo mais. Mas a nossa intenção é concluir o curso 25 de setembro, parte teórica, todo mundo junto. Não estou conseguindo diminuir isso aqui para acessar as outras coisas. De vez em quando eu dou umas bobeiras. Muito bem. Slide, né? Isso. Cadê Maria? Não é isso aqui? Slide. Aqui. Nós começamos a isoterapia na semana passada. Vimos vários procedimentos. Falamos, concluímos nesse slide. Isso. Próximo. Aqui. Isso. Pronto. A aula de hoje vai começar falando sobre os estímulos. Você tá rouca? Não, tá parecendo rouca? Tá aparecendo. Então, meus amores, a gente vai falar hoje, como bem disse Maria, sobre os estímulos. Vamos ver, você vai? Então, então, vejam só. Eu comentei na semana passada que ah, as crianças, que o Darwin, ele ficou tocado com o fato da mulher estar amamentando a criança e a neve caía e derretia. A neve cair sobre a criança é um estímulo. Se eu estivesse nu lá no Estreito de Magalhães, com a neve caindo em cima de mim, seria um estímulo excessivo para mim. Então, meu corpo não conseguiria reagir e, com certeza, eu iria morrer, provavelmente. Tá certo? Mesmo já aquela criança que se habituou com aquilo, ela tinha uma energia dentro dela que fazia com que ela superasse aquele estímulo. Então, um estímulo pode ser forte para mim e razoável para Maria. Um estímulo pode ser fraco para Luciana e muito forte para Leda. Nós, os seres humanos, temos mais ou menos um padrão, principalmente quando temos certos costumes parecidos, né? Então, dentro da nossa sociedade, é mais ou menos uma coisa equilibrada, tá? Nós todos. Por quê? Porque temos um costume já estabelecido dentro de nós. Então, é, dois caras, Rudolf Arndt e Hugo Schultz, é, Schultz era fisiologista e Arndt era psicólogo. Eles estudaram os estímulos e viram como eles eram importantes para nós, né? E como a gente funciona por causa dos estímulos, né? Então, eles chegaram a uma conclusão interessante fazendo os estudos. Então, estímulos pequenos mal despertam a energia vital. Então, não tem assim um efeito muito grande do ponto de vista terapêutico. Os estímulos medianos aceleram a energia vital, então isso é muito legal, né?
E os estímulos fortes inibem a energia vital. E os muito fortes paralisam a energia vital. É como eu, lá no Estreito de Magalhães, nu, debaixo da neve, é um estímulo muito forte, me paralisaria e eu, com certeza, iria ficar muito mal. Mas veja, para que é que isso serve no nosso assunto, na nossa conversa? É o seguinte, ah, quando eu fui para o Chile, eu ainda era jovem, fiz amizade com um sujeito que frequentava a clínica de Manuel Essaeta Charan, que chamava Villa de Vida Natural Manuel Essaeta Charan. Tinha um cara lá, o professor Tapia, que ele ensinava ginástica psicofísica. E ele me convidou para aprender ginástica psicofísica e eu fui. Naturalmente, eu fui completa e totalmente abrigado. Era difícil fazer ginástica com aquilo, mas era uma ginástica ao ar livre. Então, eu realmente fui bem abrigado. Ele achou engraçado e disse: Olha, na próxima vez, você amanhã, ou daí a 2 dias, não me lembro bem, você vai vir com traje de banho, quer dizer, com uma sunga, uma coisa assim. A parte de cima bem abrigada e a parte de baixo uma sunga, que antigamente a gente chamava calção e agora chama short. Aí eu fiz isso, eu por debaixo da roupa, da calça, levei uma sunga. E aí, chegando lá, ele pediu que eu tirasse a calça e que eu ficasse descalço. A grama estava com pedrinhas de gelo, sabe? Aquele orvalho que tinha congelado. Eu achei assim uma coisa um pouco problemática para mim. Mas ele disse: vem. Aí eu disse: tá bom. Aí eu fiz. Fiquei em pé ali, os pés chegaram a arder. Aí ele me fez alguns exercícios e eu tive a surpresa de ver a grama ao redor de mim Opa, sendo. desculpa, erro meu, mexendo nos ajustes tecnológicos. Aí a grama derretendo, eu fiquei encantado com aquela grama derretendo, sabe? Foi uma coisa muito linda aquilo, me tocou muito. E aí eu fiquei contente. Aí ele disse: vamos continuar e tal. Aí continuei fazendo daquele mesmo jeito, feliz da vida, que eu percebi que já não estava mais tão friorento. Aí ele me convidou para ir acampar na cordilheira a 2.500 metros de altitude. E ele tinha uma barraca muito especial, que a barraca era um calor dentro da barraca. Aí armamos a barraca e fomos dormir. Dormimos a noite toda, eu senti calor e fiquei assim um pouco descoberto. E quando chegou de manhã, eu estava bem quente, meu corpo estava bem quente. Ele disse: então agora nós vamos tomar um banho de rio. E tirou a roupa e abriu a barraca e caiu no rio. O rio, ele vinha do degelo, era uma miséria de frio. Aí ele disse: pode vir, você vai ver. Aí eu fui. Quer dizer, esse negócio de andar com gente maluca, acaba que a gente fica meio maluca também. Entrei na água e me esfregava o corpo com muito vigor, conforme ele me havia indicado. Foi uma coisa bem rápida, foi 1 minuto no máximo. E saí da água, ele também, saímos da água, e eu fiquei chocado porque começou a sair fumaça de meu corpo. Era uma coisa maravilhosa. Era uma coisa muito incrível, velho, muito incrível. Eu fiquei encantado com aquilo. E aí entrei na barraca, me vesti, e a barraca era quentinha, como eu falei. Daqui a pouco a barraca estava insuportável de quente. E a gente saiu e fizemos uma fogueira para aprontar comida, essas coisas. Foi uma experiência muito incrível para mim. E realmente eu diminui muito o frio. Eu continuo sendo uma pessoa friorenta. Mas para vocês terem uma ideia, quando eu ia para dar plantão em um lugar chamado Alagoinhas, Alagoinhas é uma cidade bem quente. E eu dava plantão em um hospital, numa maternidade, que não tinha banheiro quente, chuveiro quente. Então eu tomava banho frio. A minha mão, aqui assim, ó, nessa parte, ó, ficava arroxeada toda vez que eu terminava o banho, num lugar quente, velho. Hoje em dia isso não acontece mais. Eu tomo banho aqui no Capão, tomo banho frio
e minha mão não fica roxeada. Eu continuo sendo friorento, mas nunca tanto quanto era. E graças a quê? A tomar banho frio. Inclusive, durante muitos anos da minha vida, eu acordava, pulava da cama, ia direto para o rio, e algumas vezes eu passei de novo a experiência do vapor sair de meu corpo quando eu saía do rio. Uma experiência realmente deliciosa. Uma coisa boa. Hoje eu não faço isso mais tão regularmente, porque fiz terapia e eu descobri que eu era excessivamente rígido com as coisas. E aí eu resolvi não ser tão rígido, e aí eu vou, e não vou. Ele fala, não diga para os outros. Cara, é de lascar o cano. Eu não sou um cara rígido. Eu sou o cara mais. Não, mas tá aí a terapia para ajudar a gente a ter nas coisas que são boas, a gente colocar limites, né? Até no que é muito bom, tá? Mas calma aí. Isso, calma aí, né? Então, às vezes eu acordo e pulo da cama, feliz da vida, e vou direto para o rio. Mas já não é mais aquela coisa que era uma obrigação, certo? Então, o fato é esse. O que acontecia comigo? Eu saía quentinho da cama, ou no caso da barraca, saía quentinho da barraca, então tinha um acúmulo energético que fazia com que meu corpo pudesse responder ao estímulo de forma bifásica. Ou seja, a minha pele, na hora que eu entrava na água, ficava acontecia uma vasoconstrição, mas quando eu saía, que eu me abrigava, vinha o reflexo, a vasodilatação reflexa, que é uma vasodilatação duradoura. E assim a minha pele aprendeu a funcionar melhor. Rapaz, isso foi uma coisa maravilhosa. Para mim foi uma coisa incrível, incrível, incrível. E o Lessaeta, ele tinha isso como uma coisa muito forte. Não foi ele que inventou isso, por favor. O filho dele é muito ligado e admirava muito ele e dizia que ele que inventou um bocado de coisa que ele não inventou. Mas o fato é que Lessaeta teve essa sacação bem forte e ele que olhava que a gente precisava reacionar, como eles chamavam, reagir ao procedimento gelado, né? E ele comentava que nós temos uma coisa chamada febre interna. Deixa eu ver se é o horário de eu falar isso, porque às vezes eu... Tá. Uhum, uhum. Muito bem. Então, eu vou tomar liberdade, esse é um assunto que é Maria que fala, mas eu vou falar somente de Vicente Priscinites um pouco, tá certo? Você deixa? Tudo bem. Tá. Ela hoje está tão legal, eu não sei o que é que está acontecendo. Você podia falar, né, dele? Fale o que você quer trazer dele e depois Não, eu... o que eu quero trazer é o seguinte: Priscilides era um cara que era pastor de ovelha. Ele era forte para desgrama. E ele era pastor de ovelha. Quando ele era criança, ele não sabia ler, escrever, nada disso. Mas ele morava nos Sudetos austríacos. Eu não sei como parar esse negócio, Manu. Não tenho ideia. Não adianta Vou ligar. sentar um pouquinho aqui. Vai aonde? Posso tirar daqui? Não, não pode, porque senão eu não vou saber como botar de novo. Não, por favor, deixa aí. Ainda vai chegar mais uma. Calma aí, gente. Não, ainda vai trazer outra vez. O povo está nos converseiro. Bom, então, o Vicente Priscilides, ele levava as ovelhas para lá, para pastarem, né? E, frequentemente, ele estava num lago. E esse lago, ele, ele reparou que do outro lado do lago vinha um cervo, um viadinho, né? Que ele vinha capengando, né? E aí ele pegava aquela pata, que aqui na região, a pata dianteira dos animais recebe o nome de mão. Então ele pegava a mão e a pata traseira recebe o nome de pé.
Só, Igualzinho a gente. só por os íntimos, né? Só para os íntimos. Então, o viadinho vinha, botava a mãozinha na água e saía mancando. E ele percebeu que todos os dias, naquele mesmo horário, o animalzinho vinha e fazia aquele mesmo negócio e foi melhorando até que ficou bom. Pois bem, o Príncipe, ele foi, depois de algum tempo, ele foi atropelado. Ele estava carregando uma carroça e recebeu um coice de um cavalo. Não foi o que eu contava. Depois eu fui ver direitinho e eu tinha botado fantasia na história, sabe? Mas eu li Porque eu sou um cara muito criativo. que foi a carroça desgovernada. Isso mesmo. Porque o cavalo saiu correndo e ele foi atropelado. Eu pensava que era carro de boi e eu insultava ele todo o tempo, dizendo que ele era muito lerdo, porque carro de boi é a coisa mais lerda que existe. Como é que um cara se deixa atropelar por um carro de boi? Mas eu esculhambava com ele, mas não vou esculhambar mais. E eu defendia, tá vendo? Então, aí ele passou por cima dele, afundou o tórax e ele ficou numa situação complicada. Chamaram o médico e o médico disse: Olha, aqui, se você sobreviver, você vai viver o resto da vida em péssimo estado. Você vai ter dificuldade de locomoção, vai ter dificuldade de respiração, e para lá, para lá, para lá. Ele era um homem forte. Então, ele fez uma jogada que eu acho bem interessante. Ele segurou na mesa da sala, assim, de um lado e do outro, para esticar bem, e inspirou com tanta força que as costelas voltaram para o lugar, ou quase voltaram para o lugar. Não voltaram completamente, e ele pôde respirar melhor. O cara era um cão. Aí, ele se lembrou do bichinho. E ele ia com muita dificuldade até um riacho próximo da casa dele, e entrava na água, ficava um pouco, depois saía. E todo santo dia, naquele mesmo horário, ele fazia isso. O que aconteceu com ele? Ele estava inflamado por dentro. Quando você tem uma inflamação, toda inflamação cursa com congestão. Quer dizer, o sangue aflui para aquele lugar, o sangue aumenta a temperatura daquele lugar, e o sangue aumenta dá um edema naquele lugar. Então a gente diz que a inflamação tem que ter rubor, dor, etc. Então, rubor, porque o sangue fica vermelho, essas coisas. E tinha muito sangue ali, e o sangue fugia de outros lugares. Quando ele entrava na água gelada, o sangue vinha dali para fora e reduzia a congestão, facilitando o processo de recuperação. E o fato foi que ele se recuperou. E ele começou a ajudar não sei quantas pessoas. E, bom, no futuro Maria vai contar um pouco mais algumas coisas dele. Mas o fato foi que ele se recuperou e ele acabou tendo uma clínica gigantesca, porque as pessoas procuraram ele, procuravam e procuravam. Assim, foi um negócio doido. E o índice de cura era muito alto, muito alto. Então, o que é que ele fazia? Ele fazia com que as pessoas tivessem uma, eh, uma reação de calor às suas inflamações internas. E aí, vamos conversar um pouco sobre um conceito, que é um conceito muito popular e que eu já mencionei na parte de alimentação, ou eu ou Maria, não me lembro quem, que foi a questão da febre interna, Uhum. ok? Veja só, ah, quando eu era, quando eu cheguei aqui no Capão, uma senhora, que até hoje eu tenho a imagem dela, porque eu me dispus a atender as pessoas. O Capão era um lugar extremamente pobre, e eu me dispus a atender as pessoas gratuitamente, porque ninguém tinha. O povo tinha prisão de ventre porque não tinha merda no cu para cagar. Então, a situação era muito complicada aqui, eu vi que eu. Aí eu comecei a atender. E essa senhora veio para consulta. Eu me lembro dela forte como que. Ela estava com uma abóbora aqui no ombro, que veio para me dar de presente. O muque dela era um muque danado. Aquela mulher trabalhou a vida inteira na roça.
Aí ela botou a abóbora em cima da mesa, sentou numa cadeira e disse: Eu vim aqui porque eu estou com febre interna. Eita! Febre interna é um conceito hipocrático, que provavelmente a gente chama que é hipocrático, mas provavelmente também foi egípcio, também foi babilônio, essas coisas. Mas o fato é que Hipócrates falou muito desse negócio. Inclusive, ele considerava que se você medir o pulso de uma pessoa, o pulso da gente é em torno de 70 batimentos por minuto. Se o pulso tiver 80 ou mais, significa que a gente tem febre interna. Ele sabia que a pessoa tinha febre interna pelo pulso. Se o pulso é muito baixo, significa que a pessoa tem uma febre interna tão alta que o organismo não está conseguindo mais reagir e que isso, se a gente não conseguir estimular essa pessoa, provavelmente ele vai afundar até a morte. Então, ele tinha essas ideias, né? E o conceito de febre interna, teve alguém, cara, um estudioso, que comentou que a medicina que se praticava na antiguidade, depois que ocorre uma queda daquela civilização e tal, e tal, e tal, ela é preservada pela população em geral, não pela elite. Porque vem invasores que dominam e esses se transformam na elite. E aí eles também dominam a cultura, né? Então foram os pobres que realmente, olha só, foram os pobres que realmente conservaram a, o conhecimento hipocrático. E os pobres mantiveram aquela coisa na Europa, na África, em muitos lugares, mantiveram aquela ideia da febre interna. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte: o que é febre interna? É um estado no qual o aparelho digestivo está inflamado e, consequentemente, ele tem sangue em excesso e, por conta disso, falta sangue em outras áreas do corpo. No caso, na superfície corporal. Vejamos. Ah, é bonito a gente falar assim, mas será que isso tem algum fundamento? Pois bem, tem. Repare. Metchnikoff, que eu já mencionei anteriormente, que foi Nobel de Fisiologia, ele comentava que todas as doenças começavam no intestino. Por quê? Porque quando a gente tem uma alimentação que não é a ideal, o nosso intestino inflama. Ora, nós temos uma quantidade fixa de sangue. Nós temos 4 litros de sangue. E 40% dele está nos membros. Então, 60% está no nosso corpo, em geral, na pele do abdômen, nas vísceras, etc. Quando a gente tem um intestino inflamado, uma boa parte do sangue vai para a região intestinal e foge da superfície corporal. A superfície corporal, ou seja, a pele, é um órgão de extrema importância para eliminar toxina. O Lessaeta, que era machista, ele diz que quando uma pessoa tem febre interna, ela fica com a febre, com a pele efeminada. Eu tive cada discussão com o filho de Lessaeta que vocês precisavam ver. Eu era jovem, sabe? Com sangue no olho. Não era como eu sou hoje, que eu sou uma pessoa mais calminha e tudo, Deus me perdoe. Mas, cara, eu tinha sangue no olho. Quando ele falava as merdas dele, eu. Espera um pouco. E lá, pô. E ele se irritava comigo. Eu fui uma praga na vida de Rafael Lessaeta Pérez Cotapos. Mas gostava dele, achava ele um cara interessante. Não sei se ele tinha a mesma opinião a meu respeito. E ele dizia que a pele ficava frágil. E aí é isso que ele quer dizer com febre efeminada. E a pele não recebia o sangue como deveria. Eu não sei se eu já dei essa informação, porque eu dou aula para tanta gente em tanto lugar que às vezes eu fico confuso. Mas a pele é o terceiro rim e é de importância capital para o nosso organismo. Inclusive, a pele é o órgão do nosso corpo
que elimina maior quantidade de metais pesados. E nós temos metais pesados em nosso corpo porque nós vivemos em uma sociedade onde estamos expostos a numerosas fontes de metais pesados, como, por exemplo, agrotóxicos. A respiração da cidade grande, né? O ar da cidade grande é poluído e tem metais pesados nesse ar. Então, a gente está muito exposto a metais pesados e a gente precisa de uma pele bem funcionante para nos ajudar a eliminar estes metais pesados. Só para citar um exemplo. Então, para Lessaeta, o pai, Manuel Lessaeta, ele chegou, vocês depois vão ver a história dele, que é muito interessante. Maria Helena, em algum momento, vai explicar, contar a história dos mestres populares. E tem um livro lindíssimo que, por sinal, amanhã eu espero fazer um vídeo sobre esse livro, botar no YouTube, botar no Instagram, botar em tudo quanto é canto, Qual? sobre o La Salud por la Naturaleza. Foi uma das indicações que eu dei para vocês no início do curso. Pronto, que já tem em português, né? Sim. Tem em português. Então, e Maria vai trazer para vocês isso. Mas o Lessaeta, ele teve uma sacação interessante depois que ele se curou, graças à intervenção maravilhosa do padre Tadeu de Vincent. E ele percebeu essa coisa da febre interna, que naturalmente o povo chileno, a população em geral, tinha esse conceito. Ele, ele percebeu que havia uma correlação: febre interna, pele sem circulação, ou com pouca circulação. Extremidades frias, febre interna. Doença, febre interna. Então, ele conseguiu dizer para nós, trazer o real significado daquilo que Hipócrates falava. Quando a doença começa, é porque começou a cura. Pô, genial essa frase e que ninguém entendia direito. Por quê? Porque o Lessaeta disse: uma pessoa que não tem uma doença aguda, ela tem febre, é o frequente, não é sempre, mas é muito frequente, principalmente quando é criança, né? Ela tem febre. Esta febre é febre curativa, porque é a febre interna que está saindo. O corpo finalmente conseguiu fazer a vasodilatação periférica. Ele não falava vasodilatação periférica, porque eu acho que ele não entendia disso, mas o fato é esse, né? Finalmente o corpo está fazendo a vasodilatação periférica. E com isso, aquela febre interna está acabando. Véi, isso é de uma genialidade muito grande. Pessoal, eu tive retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa é uma doença de autoimunidade. Durante mais de 15 anos em minha vida, eu sofri com essa doença. Um dia, eu cheguei numa livraria e eu estava estudando medicina. E o livreiro me disse: você é aquele rapaz que sempre conta uns livros esquisitos? Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: aqui tem dois, ó. Aí tinha curso de Medicina Natural em 40 lecciones, de Eduardo Alfonso, e La Salud por la Naturaleza, de Manuel Essaías Charan. Eu peguei os livros, li e fiquei encantado. Eu fiquei muito mais encantado com Eduardo Alfonso, porque Eduardo Alfonso é um gênio, é um cara que era. Morreu com 98 anos, praticando corrida. E tira o drama, como era o cara, 98 anos, correndo, caiu, se arrebentou todo, não resistiu e tal, e foi piorando, piorando, aí voltou para a Espanha, ele estava na Argentina, que era a terra da esposa dele, e bateu a caçuleta. Quando ele tinha uns 95 anos, eu mandei uma correspondência para ele, e ele me respondeu do próprio punho, que eu queria que ele viesse para o Brasil para dar um curso para nós, para aqui para a Bahia, né? E ele escreveu que ele viria com todo prazer, porém, eu teria que providenciar passagem para a esposa dele e para o cachorrinho dele. Eu já ia chimbar para conseguir trazer ele, quanto mais a esposa e o cachorrinho. Aí eu mandei uma carta explicando que tinha dificuldades e tal e tal. E ele
Foi muito bem educado, o cara, muito massa o cara, gostei pra zorra dele. Mas o fato é que Lessaeta, embora o livro dele seja um porre, Eu gosto do livro dele. tá? Ela sempre diz isso, eu já estou esperando. Eu gosto do livro dele. É um porre. Mas, É repetitivo alguns assuntos, é bem repetitivo, repetitivo, mas eu acho que para uma pessoa que está ensinando um público leigo, e o livro é para um público leigo em geral, acho que às vezes precisa ser repetitivo mesmo, porque ali a pessoa que está lendo vai pegando que aquela ideia é importante e vai entendendo aquele significado. bom, se ele repetisse só um pouquinho, mas 10% menos, o livro teria metade da grossura e todo mundo ia ler com muito mais facilidade. Pois bem, mas o fato é que ele traz um esquema prático de atuação. E isso foi muito legal para mim. E eu realmente pratiquei, pessoal. Eu realmente pratiquei, sabe? Pela primeira vez em minha vida, eu comi salada crua. Eu estava quase para me formar em medicina. E como bom baiano, eu não comia salada crua. Comecei a comer salada crua, que achei uma coisa horrorosa. Mas com o tempo, hoje eu adoro comer salada crua. Às vezes eu como uma salada e depois fico sem vontade de comer a parte cozida porque comi salada demais. Eu como porque eu sou guloso e vejo a comida na minha frente, digo, poxa, eu não vou desperdiçar essa comida. E aí como. Mas dizer que eu estou comendo porque preciso, não. A barriga já está cheia. Mas na época, para mim, foi difícil. Foi difícil. E comecei a fazer procedimentos e partindo da ideia que eu tinha uma febre interna. E foi muito incrível, porque eu comecei a melhorar. Pessoal, em 3 meses, depois de mais de 15 anos de sofrimento, eu fiquei bom. E os casos que, que eu encontrei na minha vida me fazem ser, assim, um entusiasta da naturopatia radical, sabe? Eu já fui fanático. Mas é difícil que a gente chegue numa idade que eu tenho, continuando fanático, porque a gente não tem nem energia para ser fanático. E eu sou mais quietinho hoje em dia, né? Porra, Sou Maria, você sabe, mas não, não né? para quieto, gente. Então, Se for para Áureo atravessar o continente para falar de naturopatia, ele vai. Só porque é para falar de naturopatia, o resto não importa. Mas tá de boa, ele tá quietinho. isso é exagero dela, pessoal. Vocês já conhecem ela e já sabem que ela é uma exagerada. E vocês já me Fala pra conhecem e sabem que eu sou um cara bem maneiro. Tá. Então, eu fiquei curado, minha gente. Olha, olha, gente, eu faço questão de contar essa história, não porque eu me ache um modelo, porque eu não sou modelo, tá certo? Eu sou uma pessoa que tem problemas, eu sou uma pessoa bem, um por dentro, diferente da dentro vai entrar, e todas essas coisas. A naturopatia não conseguiu me curar da agitação, certo? Mas o fato é que eu hoje, às vezes eu estou trabalhando na roça. Estou cortando banana, bananeira, estou limpando bananeira, estou fazendo um canteiro. Hoje mesmo, né, eu estava trazendo terra para as plantas, para elas ficarem melhor. E eu digo para vocês que às vezes eu paro e penso, nossa, eu não estou sentindo nenhuma dor. Porque eu sentia dor todos os dias. Todos os dias eu sentia dor abdominal. E retocolite é uma coisa desgraçada, minha gente. E você é muito bom no que faz. Ontem estava numa reunião e 2 pessoas falaram que estão curadas. Ah, que legal, Vera. Que massa. Aí ela está trazendo aqui um depoimento de 2 pessoas que ficaram curadas com o tratamento naturopático. Não fui eu que curei elas, ok? Certo? Eu apenas expliquei para ela o mecanismo da doença, para essas pessoas, e o mecanismo da cura, propus a cura. Elas se curaram a elas mesmas. Quem curou elas foi a energia vital delas que se recuperou. Muito grato, viu, Vera? Então, e eu paro e penso, não estou sentindo dor, meu Deus. E eu nunca, minha gente, desde que eu me entendo por gente, até o momento em que eu pratiquei a naturopatia, nunca caguei normal. Era só diarreia.
Só. Então, hoje eu tenho fezes normais. E vocês não sabem o que é isso. Quem não tem uma diarreia como eu tinha sempre, não sabe o que é de repente poder fazer cocô normal. Cara, é muito incrível. É muito incrível, tá? Eu amo cagar. É uma das coisas melhores da vida. Pois bem, então, foi com este conceito muito fácil e simples de Manuel Essa Tacharán, que na realidade não era dele, embora o filho dele diga que é dele, mas que ele desenvolveu muito bem, explicou muito bem no livro dele, aliás, explicou tanto que repetiu 400 vezes, que com esse conceito eu consegui sair de uma doença de autoimunidade, pessoal. Não é brincadeira, não. É uma coisa muito séria. E estou aqui conversando com vocês. Então, este é um conceito que a gente pode pensar. Qualquer pessoa que está doente está com febre interna. Qualquer pessoa que está com uma doença aguda é porque a energia vital dessa pessoa está tentando fazer um processo de cura pela eliminação da febre interna, das toxinas, melhorar a circulação, essas coisas, ok? Estou falando de febre interna, mas eu posso falar em outra linguagem. Por exemplo, às vezes eu vou falar com um grupo de médicos e eu sei que eles estão a fim de me detonar, entende? Então, porque isso acontece também, né? Eles querem saber, mas ao mesmo tempo eles estão meio assim, putos da vida, com essa maluquice aí que estão inventando e tal. Então eu falo, sabe, em outro sentido, em outro jeito. Eu falo em ecologia. Eu digo, nós somos um ecossistema. O nosso ecossistema está alterado e, por isso, de vez em quando, o ecossistema toma atitudes que são atitudes agudas e que sempre representam uma eliminação de toxinas de uma tentativa de reequilíbrio. Agora, se o ecossistema está impedido de funcionar por longo período de forma adequada, então cronicizou-se o processo. Entendem, minha gente? Então vejam. Ah, uma, tem um World Watch Institute. Eu falo inglês perfeito. A minha professora de inglês, de vez em quando, fica assim, balançando a cabeça de uma forma estranha, que eu não sei bem o que é que ela me faz uma pergunta em inglês, eu respondo e ela faz, respira fundo e faz assim um pouco. Eu não sei bem o que ela quer dizer com isso. Mas o fato é que essa instituição é uma instituição norte-americana de apoio à ecologia. E esse instituto foi procurado por uma população que morava perto de um pântano. E essa população sempre pescou no pântano, vivia, em certa medida, dependente daquele pântano. Só que eles começaram a perceber que os batráquios, ou seja, os sapos e as rãs, estavam começando a aparecer com três pernas traseiras, quatro pernas traseiras, uma perna traseira, e aquilo estava fazendo com que esses animais, não conseguissem fazer o que elas tinham que fazer direito. Então as pernas ficavam brigando entre si ao invés de pular, e aí as garças comiam com mais facilidade, e começou a reduzir a quantidade de batráquio do ambiente. Aliás, é um sinal importante. Quanto menos sapo e rã tem em um ambiente, mais poluído ele é, mais desequilibrado ele é. Ok? Então, aí o instituto esse que eu falei foi lá, examinou a água e descobriu que a água estava muito poluída. Aí viram que tinha uma fábrica jogando os esgotos ali no pântano. Aí eles fizeram todo um projeto de filtração dos esgotos e propuseram este projeto para a fábrica. E disseram à fábrica que a fábrica tinha todo o direito de recusar o projeto, mas se recusasse, eles iam botar a boca no trombone e ia ser um inferno. E aí a fábrica aceitou por livre e espontânea vontade. Daí, começaram a filtrar a água e depois de algum tempo a população reparou
que os sapos aumentaram de número, e as rãs, e também começaram a ter as pernas normais. Então, assim, eu dou esse exemplo e digo, tá vendo, pessoal? Nós estamos destruindo os nossos corpos com os que nós estamos botando neles. Só que nós somos um ecossistema mais complexo do que aquele pântano, porque nós ainda temos aspectos psíquicos, emocionais, mentais, de crenças, etc., que complicam o funcionamento orgânico. E isto contribui para que a gente fique numa situação pior. Então, assim, são essas duas explicações que eu gosto de usar. Aquela que eu acredito, que é a da energia vital, e a outra que eu acredito, mas que eu acho que é incompleta, porque deixa de falar da energia vital. Mas tudo bem, o que interessa é que o interlocutor entenda e se dispõe a ajudar. Então, pensem no nosso organismo como um sistema. Já mencionei isso, não foi? Então, pensem como um sistema. Então, já vimos isso. Um sistema aberto, por quê? Porque recebe insumos. Não sei se você falou aqui nessa aula. Eu acho que eu falei na aula de alimentação, Hum. né? Mas tudo bem. É, então, recebe insumos. O nosso corpo recebe insumos. Então, quais são os insumos? Água, ar, o ar rico em oxigênio, comida, né? E esses insumos passam para dentro do nosso organismo e sofrem modificações que nós chamamos de metabolismo. E estas modificações, este metabolismo, produz energia, produz movimento, porque a gente se move, né? Produz calor e produz corpo, porque nós crescemos, quer dizer, não eu, né? Vocês provavelmente ainda estão crescendo. Maria está crescendo, por incrível que pareça. Ela se mediu e viu que está crescendo. Eu não entendo isso, porque um trem já é grande. Se ela crescer mais ainda, Deus me perdoe. Não vai passar pela porta. Complicado. É complicado mesmo. E aí, a gente produz corpo. Que eu não estou crescendo, mas eu estou perdendo células o tempo inteiro e o tempo inteiro eu estou reconstruindo células. E isso graças a os insumos que eu coloco. Mas o metabolismo resulta em substâncias que não são ideais para o nosso corpo. O metabolismo, em geral, acaba sendo um pouco ácido. Hum. Vera está dizendo que às vezes crescemos para os lados. É mesmo. Então, isso é um metabolismo que não está muito bom, viu, Vera? Então, é, o metabolismo produz certas substâncias que não nos interessam e a gente tem que eliminar. Então, a gente elimina pelas fezes, pela urina, pelo suor, pela perspiração inconsciente, porque está todo mundo aí paradinho, ninguém está suando. No entanto, a pele está funcionando e está saindo líquido, vapor e toxinas da pele. Todo o tempo a gente está fazendo isso. Se a gente impedir isso, a gente pode morrer em 3 horas, se a gente impedir toda a função da pele. Então, percebem a importância da pele? Então, é, a gente tem a eliminação. Agora, de uma maneira muito simplória, o que é que nos adoece? Uma entrada de insumos que não é aquela entrada que o nosso corpo pede. E se for em grande quantidade, a quantidade de toxinas que vão entrar em nosso corpo ou que serão produzidas por alimentos inadequados será maior do que a capacidade do nosso corpo de eliminar essas substâncias. A oferta de substância será maior do que a demanda de eliminação. Esse é um dos motivos. O outro motivo pode ser porque a gente não elimina como deveria. Uma possibilidade é pouca circulação cutânea, que faz com que a pele não possa trabalhar bem. Eu estou com soluço de novo, viu, minha gente? Mas vai passar. A pele não consegue eliminar toxinas porque não chega o sangue na pele como esperado, tá bom? É,
Também pode ser que a pessoa tenha prisão de ventre, então ela não defeca como deveria, não elimina como deveria. O rim pode ter sofrido alguma agressão, a pessoa bebe pouquíssima água, então o rim tem que concentrar demais o alimento, a toxina que ele vai eliminar, e aí não consegue fazer o trabalho dele como deveria, é agredido e aí complica tudo, ok? Então é isso, pessoal, certo? Isso gera um acúmulo de toxina e isso faz com que o organismo entre em crise para poder tentar ficar bom. Daí, uma gripe, uma pneumonia aguda, uma diarreia aguda, uma, é, uma infecção urinária aguda, não são necessariamente coisas ruins. Não, podem ser coisas muito boas, porque pode significar que a pessoa está fazendo a eliminação tóxica, tá certo? Claro que eu não quero dizer que a pessoa vai segurar a onda de uma pneumonia. Não, não é isso que eu estou falando. Mas é, é bom saber que aquela pneumonia significa que aquela pessoa acumulou muita toxina no seu próprio organismo, que ela está com uma dificuldade circulatória porque o sangue está todo preso no intestino e que ela precisa fazer uma correção daquilo. Tá bom. Ela quer tratar com os antibióticos, as coisas. Beleza, beleza, trate com antibiótico, mas procure cuidar-se para que isso não aconteça novamente, tá bom? É isso. Ah, o... Certa feita, eu estava no consultório em Salvador, e aí já estava terminando, já tinha terminado tudo, estava me arrumando para ir embora, e chegou um casal, ambos médicos, e aí eles disseram que queriam conversar comigo. E ele falou, é o seguinte, você tratou a minha cunhada, e ela está no entusiasmo danado, ela tinha uma doença assim, 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 eu não me lembro qual era a doença. E ela, o fato foi que ela ficou boa. Eu e minha esposa ficamos muito, assim, interessados em saber como é esse sistema que você usou e tal. E aí ele disse aqui, ó, eu tô aqui, trouxe o raio-x, né? E disse, eu tô com uma pneumonia bilateral. Ele estava febril, estava com tosse, aquela tosse braba, catarro, dor quando respirava. Então ele estava numa situação complexa mesmo. Não complexa, complicada. E aí ele disse, eu queria saber o que é que você faria. Aí eu disse o que faria. Aí ele deu risada e disse assim, ó, velho, eu tô com um bicho me comendo por dentro e você não passa nada para matar o bicho. Eu achei linda essa frase. E aí eu disse, vamos ver, vamos ver. Eu não tenho nada contra o bicho que está aí por dentro. O que eu tenho a minha intenção é apenas limpar o seu corpo e aí não vai precisar ter o bicho aí dentro. Aí eu expliquei tudo direitinho, expliquei da febre interna, expliquei das toxinas no organismo, expliquei a origem das toxinas, tudo, 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 e expliquei que eu iria fazer uma prática em que ia estimular muito a circulação periférica, ia atrair a febre para fora, ia reduzir a temperatura interna abdominal e tal, e tal, e tal. Aí ele disse, poxa, é muito interessante e tal, mas eu não vou fazer não, eu vou tomar meu antibiótico. E aí os dois saíram, mas depois de algum tempo me telefonaram e eles moravam em Feira de Santana. E aí estavam indo para Feira de Santana na estrada já, me telefonaram e disseram, repare, a gente topou, a gente vai fazer, com uma condição. Um colega nosso que nós confiamos vai me examinar, vai me acompanhar. Eu disse, ótimo, beleza, beleza. E aí, pronto, ele foi. Aí quando chegou em torno do quinto, sexto dia, ela me telefonou agoniada. Ela sempre me telefonava, ou então ele explicando, olha, ele está assim, está assado e tal, tá sentindo uma melhora, não está mais tossindo tanto, o catarro está menos. E ele foi melhorando, entendeu? E eles achavam que ele ia melhorar e pronto. Só que ele teve uma piora de lascar o cano, que é chamado em naturopatia de reintoxicação. Então ele teve uma reintoxicação. Quer dizer, o corpo juntou a energia vital para depois dar uma quebrada e jogar duro, botar tudo para fora de uma vez.
ela disse assim, ó, ele está ali no vaso sanitário, saindo uma quantidade de catarro pelo nariz que ele não pode nem respirar pelo nariz. Ele respira um pouco pela boca, mas também sai catarro pela boca. É um negócio maluco. O que é que a gente faz? Se não faz nada, deixa ele botar o catarro para fora. Vamos continuar o tratamento. E ele realmente ficou assim, uma manhã inteira botando uma quantidade de catarro absurda para fora. Depois de tarde melhorou. No dia seguinte, ele me telefonou e disse que era outra pessoa. Que ele ainda estava me se sentindo muito fraco e tudo, mas que era outra pessoa. E aí foi melhorando. Aí, o médico que já estava acompanhando, que ele depois me contou, quando ele retornou para eu examinar ele e tal, me disse, olha, o meu colega, ele ia lá todos os dias e me dizia, rapaz, você vai morrer. Todo santo dia, rapaz, você vai morrer. E aí, um dia, agora já, acho que oitavo, nono dia, ele examinou meu pulmão e disse, nossa, cara, você teve uma sorte danada. Você teve uma remissão espontânea. Eu adorei. Eu adorei. Aí eu cunhei uma frase que eu espero que vocês guardem dentro de vocês. A naturopatia é a arte de propiciar remissões espontâneas. Porque é isso que nós fazemos, sabe? A gente não cura ninguém. A gente dá uma contribuição para que aconteça a remissão espontânea. Certo, meus amores queridos? Muito bem. Então, vamos propiciar remissões espontâneas, ok? Mas para que ocorra a remissão espontânea, a gente tem que fazer algumas coisas. Então, primeira coisa é ver o estado daquela pessoa. Vamos propor os procedimentos. A gente vai ver em outro momento, que eu acho que é Maria que vai falar, como devemos preparar a pessoa para que os procedimentos deem certo, ok? Mas, mas eu vou tomar a liberdade de falar um pouco, porque, segundo eu soube, a Lessaeta repetia muito porque era bom ficar repetindo. Então, eu vou falar e ela vai repetir para que vocês aprendam, ok? Vamos repetir o poético do Lessaeta. Tá Então, qual é o horário do intervalo? É um outro assunto ou é uma conclusão? não, eu quero falar um pouco mais disso, tá? Mas podemos dar uma parada, Tá. tá? Falta 6 minutos para as 20 horas. Vamos fazer a nossa querida respiração, da qual eu estou começando a ficar viciado. Pois bem, gente. Vamos soltando a caneta, relaxando o corpo, soltando, tirando o óculos, quem tiver óculos, sentindo o pé no chão, devagarinho fechando os olhos, vindo a sensação do corpo de estar com os olhos fechados, levando a consciência para o ato de respirar. E vai se conectando ainda mais com a sua respiração, ainda não buscando modificar, só observa como é que já está a sua respiração. Observa como é que estão os pensamentos. E então, com muita gentileza, vai se convidando para o presente, para o aqui e para o agora. Simplesmente para o ato de respirar. E agora sim, tome algumas respirações profundas, buscando inalar grande
e soltar bem lentamente. Pode soltar pelo nariz ou pela boca, o que ficar mais confortável para você. Hum, Vai se convidando para sentir e perceber a respiração. Inalando grande, soltando bem devagar. Vai percebendo o efeito disso no seu corpo. Percebendo as sensações no corpo. Leva a consciência para observar novamente os pensamentos, para sentir o pé que toca o chão e vai movimentando os dedos dos pés, bem devagarinho, de forma a você perceber qual dedo você está movimentando, como que esse dedo toca na superfície, como que ele levanta, como que ele interage com os outros dedos, do pé direito e do pé esquerdo. Vai movimentando também os dedos das mãos, sentindo as mãos. Talvez aí o seu corpo já queira fazer outros movimentos, aí sente seu corpo, corresponde a alguma necessidade de movimentar, de alongar. Movimenta a boca, solta bem o maxilar, talvez faça alguma careta, coloca a língua para fora. Ah, bem grande, estica a boca, movimenta para um lado, para o outro, e vai abrindo e fechando os olhos devagarinho. Hum. Então, despertando para agora, e a gente vai para o intervalinho e volta 8h05. E aí, minha gente, vamos voltando. Pode colocar o slide? Sim, vamos lá. É esse. É o próximo. Tem que clicar em cima do. Aí. Pode ver se tem algo para falar. Não. Muito bem, minha gente. Com a palavra, Maria Helena. Tcharam, tcharam.
A gente vai dar fazer um breve passeio sobre a história da hidroterapia em relação a quem foram essas pessoas que antecederam o conhecimento que está sendo passado para vocês hoje, né? Então, a Aura já comentou que a história vem de lá da Grécia, tem Hipócrates, né, com a utilização dos conceitos tanto em relação à alimentação quanto os banhos, né? Outros povos antigos também já faziam uso da hidroterapia com os banhos, saunas, né, imersões na água. E aí a gente vai fazer esse trajeto agora em relação aos mestres populares. É, Áureo comentou a história de Vincent Priestness, né, que era esse pastor de ovelha, que por coincidência do destino mesmo, se tratou de um acidente grave, teve a recuperação da saúde através da hidroterapia gelada, e a partir disso ele mudou a história do vilarejo que ele morava, né, por é, espontânea procura mesmo da população. Começou a ir atrás dele para ver se ele conseguia resolver as questões e tal. Ele não teve a intenção de se tornar um mestre popular, uma pessoa que promovia a cura através da água. Foi o curso da vida, né? Inclusive, foi uma novidade muito grande para ele. E foi muitas testagens, ele não tinha isso pronto. Ele tinha algum conhecimento ou outro, assim, mas nada que desse uma base para ele atuar. Mas as pessoas continuaram procurando, né, insistindo para que ele pudesse fazer algo. E foi nessa prática que ele foi desenvolvendo alguns métodos de utilização da água. Ele não deixou nada escrito, mas uma das pessoas que estava com ele escreveu, fez um livro e tal. E foi esse livro que acabou parando na mão de Sebastian Kneipp. Sebastian Kneipp foi uma pessoa que queria ser padre, na verdade, né? Ele queria ser padre, só que os estudos de fazer o curso de padre tinha também o aspecto financeiro e ele não tinha condições. Então, por muito tempo da vida dele, ele se dedicou a trabalhar sem parar para conseguir dinheiro, para conseguir se formar e ser padre. É, por todo esse esforço, né, do trabalho, ele acabou E desenvolvendo. quando ele estava com muita grana, a casa dos pais incendiou. E ele teve que usar o dinheiro para a casa dos pais. Então foi um período muito longo de dedicação ao trabalho que acabou desenvolvendo uma tuberculose grave, assim, que também foi vista como algo que não teria cura. E pelo curso da vida também acaba que Sebastian Kneipp acaba encontrando uma das anotações dos trabalhos de Vincent Priestley e começou a praticar, né? Nisso que ele começou a praticar, ele se recuperou, né? Ele não queria que isso fosse divulgado também, mas os colegas ficaram sabendo, aí os colegas que estavam adoecidos pediam também para ele fazer alguma coisa, e foi se desenvolvendo, né, a ponto dele ser caçado, digamos assim, né, pelos médicos da época e de ter feito uma emboscada assim para ele mesmo, de precisar ele ser julgado, né, por estar fazendo uso inadequado da religião ou da conduta religiosa dele, né? Mas acaba que tudo isso se resolveu, ele recebendo a bênção do Papa, era Papa ou Bispo? Papa. Do Papa, para ele continuar exercendo, né, os cuidados dele, o conhecimento dele da hidroterapia. E nisso também ele acabou, né, mudando a história da região onde ele vivia, né, tendo uma cidade para homenagear os feitos do Sebastian Kneipp e modificou muito a história mesmo.
Disso ele já trouxe algumas considerações, né? Sebastian Knaip já trouxe que na hidroterapia a gente vai utilizar a hidroterapia gelada, mas não é o frio, não é a água fria que cura. É a produção de calor que o corpo precisa fazer para responder a esse estímulo. Então, quando a gente falou dos estímulos lá, e a gente vai falar aqui dos cuidados em relação aos procedimentos, é essa lapidação que esses mestres populares foram fazendo com a prática, né? Na prática dura mesmo, de erro e acerto, mas lapidando e deixando cada vez a coisa mais amarradinha. Então, Sebastian Knaip já deixou alguns escritos, né? já já teve, já deixou um legado mais escrito assim, né? Eu tenho aqui em casa um livro dele sobre a Hum, cura pela água, que estava na. É um livro muito antigo e foi a 50ª edição portuguesa do livro. Imagine, velho. uau. É, nisso Teve o Padre Tadeu, né? Bom, É, nisso, teve também puxando um fio, assim, como se fosse um fio que vai indo, né? O padre Tadeu, que recebeu um pouco dos conhecimentos de Sebastião Kneipp, né? Estudou e tudo, e acabou saindo dessa área, assim, da Europa e indo para a área do Chile, em um processo de missão. Ele também trabalhava e já realizava o tratamento pela hidroterapia. E um desses momentos que ele estava fazendo os movimentos dele assim, ele encontrou um rapaz e aí ele conversou com esse rapaz. Você está esperando para ser atendido? Algo do tipo assim. E o rapaz, não, só tô por aqui de boa mesmo. ele falou Aí, de boa. ele falou, só tô por aqui. Aí o padre Tadeu falou assim, mas se apresse para fazer uma consulta, porque você está precisando. E esse rapaz era Manuel Esaeta. Manuel Esaeta, ele iniciou a faculdade de medicina, né, com o intuito também de aprender e a querer resolver todos os males com a medicina convencional. Mas durante o trajeto, ele adquiriu uma gastrite, né? Foi no Não, estômago, foi um problema circulatório, ou circulatório. respiratório. Eu não me lembro. Pronto, Na não lembro. Ele estava com algo que, quando ele entrou na faculdade de medicina, ele já tinha algumas sintomatologias e estava buscando também a cura disso, mas se frustrou assim por não encontrar. E aí, com o encontro com o padre Tadeu, e aí, praticando a alimentação e hidroterapia, ele foi curado. E aí, isso mudou totalmente o percurso também da vida dele. Ele não quis seguir com a medicina e quis se aprofundar no conhecimento de uma saúde natural, de uma medicina natural, né? A Emanuela Zaeta também acaba abrindo a clínica no Chile, né? Uma clínica dedicada à internação e o cuidado de pessoas através da medicina natural e desenvolve ali um livro, né? Esse livro também acaba sendo difundido bastante até que chega na mão de Áureo, né? Na história que ele contou também, totalmente pelo percurso do universo, assim. Áureo encontra o livro de Manuel Ezaeta, sente afinidade pela forma que ele ensina, pela escrita, pelo que ele traz de conhecimento. E aí coloca em prática isso e acaba que muda o percurso da vida dele, né? Áureo já era estudante de medicina, mas continua na medicina e logo que se forma vai para fazer um estágio, uma vivência, né? Nessa clínica e aprender como cuidar das pessoas dessa forma da medicina natural. E aí isso acaba mudando também o trajeto dele, que ele se torna médico e também naturopata, né? Com a atuação
primária, assim, primordial na naturopatia. E aí acaba mudando também a vida de muitas pessoas, deixando também muitas contribuições, ainda deixa muitas contribuições. E daí então eu encontro o Áureo também pelo percurso do destino, assim, do universo, né? Não conhecia Áureo, não sabia da vivência dele, da medicina natural, não conhecia nada. Mas quando eu termino a faculdade, eu busco uma forma de cuidado natural, uma medicina natural em que eu pudesse cuidar e pudesse me cuidar também sem ter efeitos colaterais, né? E que eu pudesse mesmo assim ser um profissional de saúde, não apenas um profissional que cuida e conhece as doenças. Aí eu conheço o Áureo, né? Fico sabendo da atuação dele na medicina natural, que já era algo que eu estava querendo, mas não sabia que existia. E aí conheço, passo a praticar, também me encanto pela forma dos procedimentos, as sensações que o procedimento traz, o resultado, as histórias também de recuperação da saúde de forma assim, tão simples, né? E aí, agora nesse momento, tá vocês, toda essa turma aqui, linda, maravilhosa, né? Se formando, se capacitando como auxiliares naturopatas, né? Como pessoas que vêm de todo esse trajeto ali, de toda essa história que vai vindo, vai vindo, vai vindo pelo percurso da vida e que agora chega em vocês, né? Essa forma que a gente vai encontrando através de métodos, através de muita lapidação, de como utilizar a água, como utilizar a alimentação, como utilizar a argila, os recursos naturais para a manutenção, a promoção da nossa saúde. Então, esse é um pouco assim da história da hidro e da geoterapia e de como que chega até vocês. Pois é, a gente tem uma preocupação muito grande que fique bem claro para vocês como as coisas funcionam, ok? Então, por isso, a gente vai contar a história de seu Antônio. Gente boa, seu Antônio. Agricultor que comeu uma coisa que não era legal e passou mal, a barriga ficou estufada e aí teve diarreia. Então, seu Antônio, ele ficou bem agoniado com aquela coisa da diarreia, porque ele sabia que os 3K que mata velho, né? Queda, caganeira e qual é o outro? Não sei. Bom, de qualquer forma, a caganeira está aí. Então, ele disse, poxa vida, Cegueira? se eu Não. ficar... Não, não, não. Queda, catarro e caganeira, os 3K, Catarro. os 3K. E aí ele ficou preocupado e ele queria logo parar com aquele negócio. Então, ele teria duas hipóteses, né? Ou usar o Imosec ou qualquer outro trancador do intestino da farmácia, ou usar, por exemplo, um chá de folha de goiaba, que também tranca legal, principalmente o olho da goiabeira, tranca o intestino, que é uma beleza. Então, e ele, não me lembro bem, o fato foi que ele fez uma das duas hipóteses e ele ficou super feliz porque ele estava curado, porque voltou a defecar normalmente. A questão é que, pelo contrário, ele não se curou, ele apenas fez a cronicização da doença. É esse o grande ponto. Vejam só, quando ele trancou o intestino, o que é a diarreia? A diarreia é uma defesa do organismo, em que o organismo ele vai botando para fora aquilo que entrou e que não era legal. Então tem que botar para fora mesmo. No momento que ele trancou, aquela coisa ficou lá dentro. Ficando lá dentro, começou a gerar um processo o continuado de inflamação, porque aquela presença ali inflamou mais o intestino. E aí alterou a microbiota. Em algum momento, ele acabou botando para fora aquilo
mas o mal já estava feito. Ali já havia gerado uma inflamação crônica. Então, mais adiante, ele percebeu que tinha uma sensibilidade maior às coisas que ele comia. Constantemente ele estava com diarreia e também ele começou a ter tosse em outro momento, né? Tosse, catarro e coisas assim. Aí me procurou e eu tive que explicar para ele, senhor Antônio, repare, o senhor não melhorou, o senhor guardou aquele problema. Então agora vai ter que fazer uma boa limpeza no seu aparelho digestivo, tirar a febre interna, porque o senhor agora tem uma doença crônica. No meu caso, inclusive, aconteceu um fato interessante, que eu melhorei, fiquei bem, e depois, um dado dia, eu tive uma diarreia pavorosa, pavorosa. Aí eu estava lá no Chile, né, na clínica de Lessaeta, e procurei o Rafael, e expliquei para ele que eu, depois que eu tinha ficado bem, nunca mais tinha tido nada daquilo. Aí ele disse: ótimo, isso é o final da cura. E aí me botou para fazer uma lavagem intestinal para poder adiantar o processo e uma faixa úmida e pronto, fiquei legal, fiquei massa. Certo, minha gente? Então é isso que aconteceu com o seu Antônio, sabe? Ele começou a não o que ele fez foi não curar, ele cronicizou o processo. E se vocês prestarem atenção, nós estamos vivendo um momento terapêutico em que a medicalização da vida está tal que ninguém mais quer sentir nada. Tem uma gripe, tome tal remédio. É uma febre, tome tal remédio. Tem não sei o que, tome tal remédio. E tome-lhe remédio, 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 para tudo quanto é coisa. O, o, o livro A Expropriação da Saúde, neste livro, Ivan Illich cunha essa terminologia que tem sido muito usada, que é medicalização da vida. Nós somos contra a medicação? Não, de jeito nenhum. Achamos uma coisa que pode ser muito legal, pode tirar as pessoas da morte. É ótimo a medicação, mas não devemos medicalizar a vida. Não devemos. Aqui no Vale do Capão, uma senhora casada há 30, 40, 50 anos, o marido dela morreu. E ela ficou triste. Seria estranho que ela fosse festejar, só se o cara fosse muito ruim. Mas não, eles tinham um casamento legal e ela ficou muito triste. Os filhos ficaram preocupados porque ela estava triste. Antigamente, os filhos aceitariam aquilo perfeitamente, mas agora não. Agora ninguém mais pode ficar doente, Não tem nem mais triste. tempo. E não tem mais tempo, né? E aí pegaram a véia, levaram lá para a Seabra e o médico não pensou duas vezes. Rivotril, que é clonazepam. Por sorte, a véia não quis usar e me procurou. E aí eu disse: ô, minha senhora, a senhora está triste? Estou, mas não é normal que a senhora esteja triste. Então apenas não fique alimentando a tristeza, procure agradecer. Ele foi um bom marido, ô, doutor, ele foi um marido maravilhoso. E aí começou a chorar. Aí eu abracei ela e disse: que bom que a senhora teve tantos anos vivendo com um homem legal. Agradeça, agradeça. Não se preocupe, ele está lá lhe esperando. Então, vai ser um tempo que a senhora vai ter que ficar sozinha, vai sentir falta, é importante que sinta falta, porque é uma coisa que vem do coração. Mas vai passar. E o fato é que a Bea não usou o Rivotril que compraram, ela não usou, e depois de algum tempo, depois que passou o luto, ela ficou ótima, de boa, feliz da vida, contente, como sempre foi, certo? Mas acontece que hoje ninguém pode sentir nada. Uma certa feita, eu atendi uma mulher com lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que provoca dores articulares igual ao reumatismo, mas que também pode lesar o rim e a pele. E ela teve lúpus depois de já ter tido um filho. Aí ela veio para consulta, eu fiz uma proposta de tratamento e ela foi e pedi que retornasse com um mês. Ela era de Aracaju. E aí, com um mês, ela retornou, ela foi com o pai para consulta, que era médico, e voltou com o pai também para consulta. E aí ela disse, rapaz, aconteceu uma coisa tão interessante que eu estava no banheiro e meu filho entrou no banheiro e eu estava urinando e meu filho sentiu o cheiro da urina e disse, mãe,
Que cheiro de remédio na sua urina. E também comentou com ela que o suor dela estava com cheiro de remédio. Aí, aí ela perguntou, de onde é que vem esse cheiro se eu já tem um mês que eu não estou usando nenhuma medicação? Aí eu disse, esse cheiro vem dos remédios que você tomou. Que aí olhei para o pai e disse assim: todo remédio é eliminado em um certo número de horas, conforme a gente aprende na faculdade, mas sempre fica resíduos destes remédios. E eles contribuem para ser mais uma fonte de intoxicação. Então agora ela está botando para fora. Percebem, pessoal, que coisa? Repito, nós não somos contra o uso de medicação, mas esse médico disse para mim: eu nunca permiti que minha filha ficasse doente. Ela tinha qualquer coisinha, eu, pau, entrava com a medicação para romper com aquilo. Pois o que ele estava fazendo era cronicizando os processos da filha. Então, eu entrei com procedimentos, ela teve uma reintoxicação, ela teve quadro que dificultou o processo, que ficou ruim, mas depois as coisas se estabilizaram, tá bom? E aí ela ficou livre da doença. Compreende, minha gente? É isso, é assim que funciona. É assim que funciona. Como eu falei anteriormente na aula, na vez passada, uma pessoa pode não ter reintoxicação, porque o corpo ainda está bem, os procedimentos e o rim, a pele ainda estão em uma certa condição que consegue fazer a eliminação. Mas hoje mesmo uma pessoa me disse: Nossa, eu estou impressionada porque eu não tive cólica, eu sempre tive muita cólica menstrual, mas eu estou me sentindo fraca. Aí eu disse: É porque você ainda está em processo de reintoxicação. Você está com as toxinas girando no seu corpo. Vai eliminar. Fica tranquila que vai eliminar. Vamos eliminar e você vai se sentir bem de novo. Tá bom? Então é isso, pessoal, tá? É isso. A gente precisa fazer a limpeza do organismo, recompor o ecossistema e permitir que a energia vital cure, porque a natureza é quem cura. Joia? Muito bem, mas aí a gente vai ter os procedimentos, mas para que os procedimentos deem certo, lembra que eu tenho repetido isso? Vamos ver o que é que tem que fazer, tem que preparar o corpo para que tudo dê certo e tal, e tal, e tal. A gente vai ver agora as regras para que os procedimentos deem certo. Vocês não precisam se preocupar em anotar ou coisa desse tipo, porque isso está, no manual de procedimentos que vocês receberam. Na parte inicial, tem isso, ok? Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Então, estão vendo, né? Então, gente, na parte logo nos primeiros capítulos, né, antes de falar dos procedimentos no manual, vai ter essa parte aqui, condições para que os procedimentos deem resultado, que são o quê? Os nossos pré-requisitos. São coisas que a gente deve estar atento na hora de fazer o procedimento para realizar de forma correta e aí sim a gente ter o resultado esperado. Quando a gente faz um procedimento, né, com todos esses anos de lapidação, agora a gente já sabe o que esperar daquele procedimento de resultado. Isso não quer dizer que uma coisa vai se resolver apenas em um procedimento ou em uma única vez que faz o procedimento, não é isso. Mas a gente vai ter um raciocínio, mais ou menos, um raciocínio lógico, né? Racional do que aquele procedimento está provocando no corpo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os procedimentos e as indicações. Então, quando eu digo assim, a gente já espera um resultado. É porque alguns procedimentos a gente vai fazer de acordo com alguns sintomas e a gente vai saber que é utilizado para aquele sintoma porque ele vai dar um resultado tal. Então, a gente tem sim a intenção, e aí vocês vão conhecer também as intenções dos procedimentos, e para que a gente atinja essa intenção, esse resultado, a gente precisa fazer o procedimento nas condições ideais. Então, aqui o primeiro é que
A maior parte dos procedimentos devem ser feitos a pessoa estando com o estômago vazio. O estômago vazio não significa que só pode ser pela manhã ou que a pessoa precisa estar em jejum. Pode ser feito de 2 a 3 horas ou mais após uma refeição, né? Isso porque a gente vai estar provocando uma troca circulatória, uma mudança de temperatura no corpo, que quando o estômago está cheio, já está ocorrendo muito trabalho para ocorrer a digestão. A digestão já é muito trabalhosa, a gente não quer atrapalhar a digestão. A gente quer deixar o caminho sempre mais livre para o corpo poder funcionar. Então, a maior parte dos procedimentos serão feitos com a pessoa de estômago vazio. Isso é um dos pré-requisitos. Agora, tem alguns procedimentos que eles podem ser feitos durante ou logo após as refeições, que são a faixa úmida e o cataplasma de barro. Apenas Ao ventre. ao ventre, né? Pode fazer o cataplasma em outras áreas, ou o cataplasma de ventre em outras áreas também não seria recomendado. Então, assim, já fiquem sabendo, a maioria dos procedimentos, estômago vazio, ou em jejum, ou de 2 a 3 horas da última refeição. Destaque: faixa úmida abdominal e cataplasma de barro abdominal ou ao ventre, né? Quando a gente diz ao ventre, significa toda a área abdominal, não é só o ventre pequenininho, é todo o abdômen. Então, faixa úmida abdominal e cataplasma de barro abdominal podem ser feitos durante ou logo após uma refeição, tá certo? Segundo, da mesma maneira, não é bom comer imediatamente após a execução de um procedimento frio. O ideal é esperar até que a pessoa tenha recuperado a temperatura do corpo. Então, assim, fez um procedimento gelado, um banho de assento, uma frotação. Não é interessante terminar e já comer. O interessante é dar um tempinho, às vezes é uns 5 a 15 minutos. Eu vou concluir. De 5 a 15 minutos para que o corpo recupere a temperatura. Quando o corpo recupera a temperatura, aí a gente fechou o procedimento, a gente concluiu o procedimento. Alguns procedimentos vão começar com a parte do aquecimento, né, antes do procedimento, e eles vão concluir quando o corpo recupera a temperatura. Mas assim, não é que precisa esperar um tempão, 2, 3 horas, não. Aguardar até sentir que o corpo recuperou um pouco a temperatura. Às vezes é questão de 10 minutos, 15 5 a minutos. 15 minutos, a não ser que a pessoa tenha um comprometimento maior, né, na circulação, ou não fez o procedimento de forma adequada e demora um pouco mais, certo? Pode falar, Vera. Nós seremos modelo no treinamento. A gente terá modelo visual aqui no online. Na próxima aula, a gente já começa a demonstrar os procedimentos, como fazer, tendo a modelo e a narração do passo a passo. E no presencial, a gente vai ter os voluntários, que são os próprios alunos, para realizar o procedimento. Ou seja, nós, alunos, seremos modelo nos procedimentos. Quem se Então, nós não devemos ir com a barriga, alimentados e com a barriga assim cheia para alguns procedimentos, né? Ou seja, eu vou tomar um café no hotel e vou para aula prática. Olha, Ah, não. tá tranquilo. Nas nossas primeiras edições, até a gente orientava comer muito pouquinho, não comer. Só que vocês vão chegar, a gente vai ter um tempo de uma roda de abertura, vai conversar e tal. Então, os procedimentos só devem começar por volta das 10, a partir das 10. Então, se você come um café da manhã, 7h30, 8 horas, já tá tudo bem fazer procedimento a partir das 10, Ah, ok. certo? Ótimo. Tá bom. Obrigado. Por nada.
E a gente tem vários procedimentos durante o dia também. Então, às vezes a pessoa não sente de fazer logo os primeiros, aí já dá mais tempo ainda na digestão. Isso é um dos motivos também da gente não oferecer coffee break ou fazer grandes intervalos de alimentação durante a prática, para a gente manter sempre o estômago mais vazio. Mas vai ter sempre lanchinho à disposição de vocês. Terceiro, a finalidade dos procedimentos é estabelecer um jogo circulatório e obter uma estimulação do organismo segundo as leis bem estabelecidas. Para que o estímulo tenha resposta, o organismo deverá estar preparado, isto é, previamente aquecido. Então, o pré-requisito principal de todos os procedimentos, basicamente todos os procedimentos, é o corpo estar previamente aquecido. O que isso quer dizer? Aquecer o corpo mesmo, pode ser ou se expondo ao sol, ou fazendo atividade física, ou colocando roupa de água, roupa quente, ou colocando bolsa de água quente nos pés, na mão, onde estiver sentindo mais frio. É aquecer o corpo, sentir o corpo com um calorzinho. Uma forma de ver se o corpo está aquecido é tocar os pés. Às vezes a pessoa pensa que está aquecida, mas não está, né? Ah, não estou sentindo frio. Mas quando vê o pé está gelado. Porque o pé geralmente é a última parte do corpo a se aquecer. E aí, quando a gente toca no pé, a gente vai ter uma noção do resto do corpo. Geralmente, se o pé está aquecido, o resto do corpo está aquecido, né? Mas o resto do corpo pode estar quentinho e o pé frio. Então a gente precisa ainda aquecer o corpo e colocar, às vezes, colocar bolsa de água quente no pé. É muito bom ter uma bolsa de água quente, principalmente se tem as extremidades frias ou se mora em um lugar frio. Porque isso adianta a nossa vida, assim, né? E garante, dá mais segurança na hora de fazer o procedimento. Então, o destaque é principal pré-requisito, corpo bem aquecido. Depois vai ser o estômago vazio, levando em consideração aquilo que a gente já falou. Quatro, diga. Corpo bem, o que é que significa corpo bem aquecido? É 36 graus, 37 graus? É pegar no pé e tá quente? É pegar na ponta do nariz e tá quente? É pegar uma sinalização do corpo bem aquecido, é as extremidades estarem aquecidas, principalmente o pé. Mas assim, o pé, a mão, a sensação do corpo mesmo, tá quentinho, né? Não, Hum. não é uma coisa que a gente vai precisar colocar termômetro para saber, Hum. certo? Ok. Aham. Ok, obrigada. Nada. Quatro. Após a aplicação do procedimento, deve-se estar atento para que a pessoa não fique sentindo frio. Por exemplo, se a pessoa está com a faixa úmida abdominal, não deverá ficar sem camisa exposta ao vento. Isso aqui é um cuidado que a gente está tendo com o nosso corpo em preservar a temperatura dele para criar nele a força necessária para lidar com aquele estímulo que a gente está fazendo. Então, com a aplicação do procedimento, a gente precisa estar atento a não se expor ao frio. Na faixa úmida, a gente pode fazer a faixa úmida e ficar andando pela casa, fazendo nossas atividades do dia a dia. Mas aí a gente não pode ficar exposto ao vento, mexendo em água fria, né? Ficar sem camisa, porque durante o procedimento a gente precisa preservar a nossa temperatura. 5. Nos procedimentos em que a pessoa fica com parte do corpo mergulhada na água, as demais partes não devem estar frias. Por exemplo, no banho de assento. No banho de assento, a gente só vai mergulhar na água a parte íntima da pessoa, né? É a parte da vulva, a parte do pênis, né? Pelvis. A pelve inteira, ela vai sentar na bacia. É essa área que vai ficar mergulhada na água. A gente no banho de assento também vai fazer
molhar a região do abdômen. Então, essas áreas aqui estarão em contato com a água. As demais não devem estar frias e também não devem se expor ao frio. O que isso quer dizer? Tá fazendo banho de assento, mas o pé vai estar com a meia, por exemplo. O pé não vai estar em contato com o chão frio, nem em contato com possível derramamento de água. A parte de cima do tórax, a gente vai estar passando aqui na parte inferior, na barriga, vai estar passando água. Na parte de cima, convém manter, ou com a blusa, levantar a blusa, deixar a blusa suspensa, ou colocar uma manta nessa parte de cima, para que a gente ainda esteja cuidando e preservando a temperatura do corpo. Isso se chama conforto térmico. Às vezes a pessoa confunde o nome conforto térmico com o fato de, tipo assim, ah, assim tá bom, né? No sentido assim, tô em conforto térmico, eu tô me sentindo quentinha, mas não teve o cuidado de pegar no pé e o pé tá frio, né? Eu tô fazendo um procedimento aí não tô muito afim de fazer toda essa preparação, vou fazer desse jeito porque tô bem assim. E aí tá se expondo e não tá em conforto térmico. Conforto térmico é proteger a nossa temperatura. Essa semana, uma pessoa que vinha fazendo as coisas direitinho e estava se sentindo muito bem, me falou que a faixa úmida, uma das receitas foi faixa úmida, ela não estava tendo o mesmo resultado. Aí eu disse, você está verificando se seu pé está quente? Aí ela caiu a ficha. Quer dizer, no Fez início ela estava. muita diferença. Isso, no início ela estava fazendo tudo direitinho. Pegava no pé para ver se estava frio. Depois ela relaxou e aí o resultado não foi tão bom. Aí ela disse, meu Deus, é isso mesmo. Eu vou cuidar de novo. E aí pronto, ficou legal. Olha, essa parte do aquecimento é tão importante que às vezes a gente pode demorar até mais tempo se aquecendo do que realizando o procedimento em si. E isso é importante, porque a gente precisa preparar o corpo e dar as condições do corpo adequadas para que ele responda e tenha um resultado de saúde para a gente. Quando uma pessoa faz um banho ou uma ablução fria, só se considera que o procedimento deu certo depois que a pessoa recupera a temperatura. Isso significa que é importante que depois de um banho de assento, por exemplo, a pessoa se abrigue para permitir que o corpo reponha a temperatura. Ao terminar um pedilúvio gelado, que é um outro procedimento, deve abrigar os pés a fim de que eles fiquem quentinhos. Né? A gente vem falando isso aqui. O procedimento, e é importante também ter bem em destaque. O procedimento hidroterápico só conclui quando tem a recuperação da temperatura. E aí, muitas vezes, vai ser isso: fazer o procedimento e dar alguns minutinhos ainda se abrigando, né? Ou embaixo do cobertor, voltar para a cama e deitar um pouquinho, mais de 10 minutinhos, ou se mantendo ainda todo quentinho, para que o corpo recupere a temperatura e aí sim a gente dê o procedimento como bem realizado. 7. Não convém combinar muitos procedimentos. Fazer um banho de assento e depois uma frotação impede que ambos funcionem. Mas não há problema fazer qualquer procedimento depois de uma lavagem intestinal. Apenas aguarde um pouco se a lavagem tiver sido feita com água à temperatura ambiente, para o organismo se recompor termicamente. Isso aqui é muito importante também, gente, porque aí às vezes a gente vai se cuidar de forma natural, tá com a rotina, né? Tá com a prescrição de procedimentos, ou então vocês vão ver aqui os diversos procedimentos que tem de cuidado, e aí vão achar todos legais, vão achar que tá necessitando de todos. E aí vão querer fazer todos, e aí vai querer fazer tudo de uma vez só. E aí não convém combinar muitos procedimentos. Tem alguns procedimentos que a gente pode combinar, ou seja, fazer um seguido do outro, mas de forma geral é melhor ter os procedimentos espaçados durante o dia, tá bom?
Da mesma forma, não convém fazer um procedimento e logo em seguida tomar o banho de higiene, né? Fazer o banho de assento gelado, um banho vital, uma frotação e logo depois tomar o banho. Não convém, porque também impede que ambos funcionem ou que um vai interferir no efeito do outro. É melhor que deixe o banho de higiene para 1, 2 horas após algum procedimento hidroterápico. 8. Os panos usados nos procedimentos devem ser de algodão ou de linho. As fraldas de pano, né, utilizado nas crianças, fraldas de pano são excelentes, são os melhores. Assim, já vale a pena vocês terem a fraldinha de vocês. Quem vem no presencial vai receber no kit básico de procedimento sua fraldinha para ter em casa seu material lindinho na hora de fazer os procedimentos, utilizar também o pano adequado. Quando a gente está fazendo uma vez ou outra para conhecer, tudo bem utilizar o que tem, né? Mas vocês que estão se capacitando como auxiliares, é melhor ter o materialzinho de vocês, tudo lindo, bonitinho, porque vai fazer diferença. É um zelo que a gente tem, é um capricho que a gente tem também com os nossos conhecimentos, com as nossas práticas. 9. A maior parte dos procedimentos não deve ser feita na mulher quando está menstruada, exceto em alguns casos bem específicos. Então, isso aqui é outro destaque. A maioria dos procedimentos serão suspensos quando a mulher menstruar. Começou a menstruação, interrompe o procedimento. Deu 5, 6 dias, se a mulher ainda está menstruando, mas já está indo embora a menstruação, já pode retornar a fazer os procedimentos. Mas a gente não vai recomendar fazer, porque a menstruação já é um momento muito sagrado, é um momento já de limpeza, é um momento que o corpo também já está exercendo, né, muitos estímulos e correspondendo a muita coisa que a gente também não quer influenciar. A gente pode cuidar desse corpo antes e após a menstruação, né? Nos casos de cólica, síndrome do ovário policístico e tudo, a gente vai cuidar desse ciclo, todo o ciclo antes, até chegar à menstruação, o corpo repousa, menstruando e depois retorna. Os procedimentos que ainda podem ser feitos na mulher menstruada são o cataplasma de barro abdominal e a faixa úmida abdominal. Só que aí a gente precisa ter atenção redobrada para que a mulher não se esfrie. Vai fazer procedimento estando menstruada, aquela parte do aquecimento, do pré-requisito do aquecimento, ela deve ser muito mais considerada, né? Durante o procedimento, toda a atenção também, e após o procedimento, num reaquecimento também. A razão disso é o nosso desejo de não interferir em um momento onde já ocorre eliminação. 10. Usa-se água limpa, mas não há necessidade de fervê-la, né? Na maioria dos casos aqui a gente vai utilizar água da torneira. Água da torneira. E isso é uma das lindezas que a gente tem também da naturopatia, por ser uma prática simples e acessível. A água da torneira possibilita que a gente cure o corpo de diversos males ou que recupere a nossa a nossa saúde de diversas formas. Isso é muito legal. Tudo bem com essa parte? A gente está começando a entrar na parte mais prática, mais palpável, assim, de como utilizar a água na cura, né, da saúde, que é a hidroterapia. E aí, conforme a gente vá conversando sobre isso, vai clareando mais. Mas esses pré-requisitos são importantíssimos, assim, para vocês estarem cientes, estarem aí internalizando, para tanto na hora que vocês forem fazer o procedimento em vocês,
quanto na hora de orientar alguém a fazer um procedimento. A gente não pode, na hora de orientar uma pessoa, né, tá com a indicação de um banho de assento, né, chegar para a pessoa e falar: não, senta na água gelada. Não podemos mais fazer isso. Como, né, conhecedores da medicina natural, a gente precisa orientar de forma que essa pessoa faça o procedimento corretamente e tenha o resultado esperado, né? Então, vai orientar: olha, você vai fazer esse procedimento, né, que tem essa finalidade, e aí você vai se preparar para fazer o procedimento. Você vai se preparar se aquecendo, prestando atenção para o seu estômago estar vazio, e aí então realizar o procedimento que vocês vão saber como realizar na próxima aula, tá bem? Então, são cuidados que fazem toda a diferença na hora da nossa prática, na nossa execução, na hora do nosso cuidado. Tudo bem? Tudo certo? Eu gosto muito dessa parte, assim, enfermeira também, né? Aí eu gosto muito dessa parte, porque não é porque é natural que é feito de qualquer forma. E às vezes isso de querer fazer o natural de qualquer jeito acaba distanciando a pessoa do cuidado natural. Porque faz, não dá resultado, né? Porque faz, acaba às vezes se sentindo mal, piora, não sabe como fazer, né? Então, assim, quando eu estava na faculdade também, e aí eu queria ver como que quais alternativas mais naturais também, eu achava muito complicado, porque eu ia falar uma orientação e não tinha orientação. Era tipo assim, adivinha e faça da sua cabeça, né? E aí eu acho que assim como tomar um remédio precisa de uma orientação, de uma prescrição, fazer um procedimento natural também precisa de uma orientação. E isso é muito bom. Então, assim, não bastava para mim falar: ah, faz um banho de assento de calêndula, né? Mas como assim? Como que faz esse banho? Então, acho que a gente também precisa partir do precipício. Partir do princípio de que algumas pessoas não vão ter um conhecimento básico e por isso a orientação bem feita, né, para que a gente atinja mesmo algo que seja coerente. Igual alimentação, né? Tu vai no profissional, coma saudável. Aí você sai de lá, mas o que é comer saudável? Né? Então, por isso, todo esse detalhamento da nossa prática, todo esse cuidado na hora de estar falando da alimentação, de como comer de forma natural, de como realizar os cuidados naturais, para que a gente tenha domínio mesmo. Certinho? Então, por hoje é só tudo isso. E aí, estudem, vão praticando assim o que já está aí, esses pré-requisitos, já começa a vir na mente, já vai internalizando eles assim para ficarem craquezinhos. E aí na nossa próxima aula aí vocês vão começar a ver, a visualizar o procedimento e ter as indicações de como fazer. Sim, Vera. Tá. Você falou, vão praticando? Não, vocês vão estudando, vão lendo, né? Porque Ainda não está dando para praticar procedimentos, mas a alimentação já dá, hein? uma prima minha estava assim, tô empanzinada, comeu muito, né? Estava assim, empanzinada. Falei, menina, eu acho que você poderia usar a faixa úmida. Ela falou, você é louca, só porque você está estudando, você já acha que já pode indicar? Eu falei, não, bote uma meia no pé. E ela falou, Vera, eu não vou fazer nada disso. Eu falei, menina, eu acho que é bom, porque eu acho que eu ouvi a Maria falando que um dia ela estava assim, que tinha comido muito, ela botou e ela se sentiu melhor. Sua Eu, indicação não foi é? ótima. Mas não diz assim, só bote uma meia no pé. Tem que se lembrar de dizer, depois você pega no pé para ver se o pé está quente. Eu fiz depois, né? Eu fiz o antes e o depois eu fiz.
Isso. Para fazer o procedimento, antes de fazer o procedimento, o pé já precisa estar quente. Então, se o pé está frio, Ah, coloca a meia, não quer dizer que a pessoa já pode fazer o procedimento. Ela só vai poder fazer o procedimento quando o pé estiver quente e ela vai manter a meia até o final do procedimento. Mas a aham, entendi. ótima, já é isso mesmo, já é ir elaborando mesmo o É, pensamento, né? Como é que pensa natural? A pessoa está com empachamento, comeu demais, está com gases, faixa úmida, né? porque significa uma inflamação ali naquele momento, né? Né? E aí resfriar, né? Melhora a inflamação. É, tô ligada. Massa. A próxima aula vai ter muito mais coisa ainda, que aí, quando a gente vai falar também dos procedimentos, né? Acaba que se a pessoa, se é uma coisa ainda muito distante da pessoa, a gente vai precisar argumentar, exemplificar, explicar, né? Porque precisa fazer sentido de alguma forma ali para ela. Tá certo, minha gente? Então, boa noite para vocês, bom descanso. E aí a gente se vê na quinta-feira. Tchau, boa noite.